Trago uma palavra da parte do bom mestre. Para tal, abramos, pois, as nossas Bíblias no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias está depois de Jeremias. Jeremias está depois de Isaías. Isaías está depois de Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios. Provérbios está depois dos Salmos. Pronto, já dei a pista. Lamentações está antes de Ezequiel. Ok? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, para nossa breve meditação. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Amados, eu queria dar uma olhadinha no povo. Tem como eu ver esse povo? Pode ficar sentado, querido. Não fica de pé não, que é perigo, irmão. Ficar de pé aqui, quando tu tentar sentar, já está ocupado o lugar. Bíblia manda orar e vigiar. Porque se tu levanta e eu estou em pé, eu não vou mentir, eu sento. Eu não vou mentir. Ah, meu lugar, que é esse lugar? Me prove com, né? Com documentação, com nota fiscal que você comprou essa cadeira. Eu sento e vai dar confusão. Então fique sentadinho. Eu queria dar uma olhadinha no povo. Tem como? Deixa eu ver. Tem como? Tem não, né? Tem. Aê. Lá atrás, vocês estão me ouvindo bem, queridos? Ouvi amém, mas teve um dedo lá atrás que fez assim, ó. Como é que tu entendeu o que é que eu perguntei, meu filho? Falei, vá. Revelação, né, lindo? Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer assim, ó. Escuta bem. Quando eu fizer assim, ó. Escuta bem, ó. Vou explicar. Quando eu fizer assim, ó. Era até bom varrer com a câmera. Tem como pegar aqui assim, não, mostrar pro povo assim, que o povo lá. Ah, mas lá só tem 2 crentes, 2 o quê? Infeliz, mentiroso. Vou mostrar assim, ó, no DVD, os 2 crentes que tem aqui hoje. Bora, tem como pegar? Pega aqui. Aqui, aí. Cabo, man, aí. Pega aqui assim, ó. Quando eu disser, ó. Quando eu disser assim, eu fizer assim, ó. Aí nós vamos fazer uma onda santa, uma onda assim. Você vai ficar de pé, gritar aleluia, o outro aleluia, aleluia. Mas um aleluia para bagunçar com Satanás lá embaixo. Entendeu? Aliás, aleluia não, glória a Deus. Porque a assembleana gosta mais de glória a Deus do que aleluia. A semana gosta mais de glória a Deus. Vamos lá, glória a Deus, entendeu? Quando eu disser 1, 2, 3, ai, você glória a Deus. E fica olhando para minha mão. Quando a mão for, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E senta, porque tem malandro querendo sentar. Não? Igreja militante, 1, 2, 3, já! Bate uma mão na outra aí, quente ruim. Agora sem câmera. Aleluia, tá? Aleluia. Mas aleluia para torar na emenda. Vamos lá? 1, 2, 3. Aleluia. Ok, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Para nossa breve meditação. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Os que acharam com santos lábios, digam amém. Eu preciso de luz aqui na tribuna, amados. Ok, obrigado, queridos, obrigado. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos de pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço
vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Por causa da espada no deserto, nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos mancebos obrigam a moer, e os moços tropeçam debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento na porta. Os mancebos já não cantam. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração. Pare onde você está, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, pare onde você está, em nome de Jesus. Minha amada, meu amado, pare onde você está, em nome de Jesus. O que nós lemos é conhecido como Lamentações de Jeremias. O que Jeremias falou me dói na alma, porque eu conheço a história e eu sei o que ele estava falando. Eu não gostaria de ler o que eu li diante de Deus, como eu não gostaria. Mas infelizmente isto é fato. Guarda isso e depois você lê com mais calma, para você entender o que é que Jeremias estava falando. Jeremias está dizendo: Senhor, bateram na cara dos nossos velhos, a face dos nossos anciões não foram reverenciadas. As nossas moças, nossas donzelas foram estrupadas no meio da rua. Senhor, os nossos mancebos agora são obrigados a trabalhar como escravos. E os nossos garotinhos tropeçam na lenha, porque são escravos carregadores de lenha. Os maridos morreram e as mulheres foram levadas como mulheres de aluguel. E por que Jeremias está dizendo isso? Porque Jeremias sabia que a nação de Israel, muito especialmente reino sul, Judá, não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça.
Jeremias, para quem não sabe, o nome Jeremias quer dizer Jeová estabelece. O Jeremias era filho do sumo sacerdote Ilquias. Para quem não sabe, Jeremias nasceu numa aldeiazinha a 5 quilômetros de Jerusalém, Anatote. Nascera em Anatote, a 5 quilômetros de Jerusalém, na tribo de Benjamim, da linhagem sacerdotal, da família de Abiatar, o sumo sacerdote da época de Davi. Desta linhagem era Jeremias. Jeremias era o primogênito de seu Ilquias. Tinha tudo para ser o sumo sacerdote. Escuta isso. Jeremias sabia o que era prosperidade. Jeremias sabia o que era respeito. Jeremias sabia o que era morar numa cidade em que todos diziam: você mora lá mesmo? Sério? Porque era Jerusalém. O Jeremias, senhoras e senhores, teve o privilégio de ministrar profeticamente durante 4 décadas, ou seja, 40 anos. Ele profetizou para 4 reis. Para o temente rei Josias, e foi o único profeta que teve coragem de tirar da cabeça de Josias. Josias foi considerado o Messias. Alguns pensavam que Josias era o Messias, porque era da tribo de Judá, da linhagem de Davi. E o que o rei Josias fez? Primeiro, aos 7 anos de idade assumiu o trono. E alguns até pensavam que Josias era o Messias. Foi Jeremias que teve coragem, aos 13 anos de idade, encarar Josias e dizer: tu não és o Messias. O Messias vai nascer de uma virgem. Ele teve o privilégio de também ministrar no reinado do filho de Josias, que era o rei Salum. Também teve o privilégio de profetizar no reinado de Jeoaquim. E, por final, profetizou no reinado de Zedequias, que foi o último rei de Judá. Escute bem isso. Quando Jeremias proferira tais palavras, segundo o historiador, foi no ano 586 a.C., que foi quando a Jerusalém tombou. Você vai entender onde eu quero chegar. Jerusalém tombou, Jerusalém ajoelhou-se, caiu. Foi quando Nabucodonosor deu uma coça no faraó do Egito, que escravizava Israel, e muito especialmente Judá, por longos 100 anos. E o faraó do Egito, o conhecido como faraó Neco, perdeu a peleja para Nabucodonosor. E Nabucodonosor também invadiu Judá, que era território tributário do Egito nessa época. Durante 100 anos, Judá pagava tributo para o Egito. Só que Jeremias não aceitou a situação e fez este lamento. Escute bem isso. Porque se você não sabe, meu amado, Jerusalém um dia foi a extensão dos céus. Se você não sabe, Jerusalém foi a extensão do porvir.
no período em que o segundo rei de Israel, para ser preciso, o terceiro rei de Israel, a saber, o filho do rei Davi, Salomão, foi ascendido ao trono. Olha bem para mim, para você entender a mensagem. Nesse período, houve a chamada paz, durante 33 anos. E Salomão, para quem não sabe, ele conseguiu trazer a face de Deus para Jerusalém. E Deus olhava para Jerusalém. Você vai entender por que Jeremias fez tal lamento. A Bíblia nos revela, eu disse, a Bíblia nos revela, que foram 153 mil homens. 153 mil homens. Eu vou repetir para ver se você pegou. 153 mil homens, trabalhando dia e noite, sem parar, durante 20 anos, para construir a casa de Deus. Você sabe o que é isso? 153 mil homens, trabalhando 24 horas, revezando. Quando o grupo saía, entrava outro. E a construção era tão monstruosa que foi 20 anos de trabalho. Não tem isso na Bíblia, pastor? Lógico que tem. 153 mil operários trabalhando na construção. Segundo de Crônicas 2. E quanto tempo levou a construção? 20 anos. Não tem isso na Bíblia, pastor? Lógico que tem. 1 de Reis, capítulo 9, versículo 10. Escute bem isso. Era isso que Jeremias estava falando. Só para você ter noção, olhe para mim aqui. O trono, senhores, o trono, senhoras e senhores, o trono para chegar até o rei, o trono para chegar até o rei, era 500 metros, meio quilômetro, só de escada. E não pense que era vários degraus, não, como os degraus da Penha, não. Era só 6 degraus, só 6. 6 degraus, pastora Cassiane. 6 degraus, Robson. 6 degraus só. E esses 6 degraus eram meio quilômetro. 500 metros. 500 metros. Meio quilômetro de degrau. Era assim, ó. Um degrau. Andava. Outro degrau, andava, outro degrau, 6 degraus, 500 metros assim, e 500 metros assim, de puro ouro batido, para chegar até o trono. E quando chegava no trono, não tinha nem como não ficar boquiaberto, porque era todo de marfim, dente de elefante, todo de marfim, e não dava para ver o marfim. Está escrito, coberto de puro ouro. E em cada degrau, um leão de 2,5 metros, um leão artificial assim, num degrau, outro aqui. Era isso que Jeremias estava dizendo. Em cada degrau, um leão artificial assim, ó. 2,5 metros de ouro batido. Segundo a Bíblia, o homem mais pobre de Jerusalém, nesta época, tinha 4 empregados. Nenhum dos 153 mil operários era judeu. Nenhum.
A Bíblia diz que em lugar de pedra, Salomão mandou colocar prata batida. Tira as pedras e faz bloco de prata e coloca prata aí. Calçada de prata. Havia estátuas de ouro. Alguém me ouve? Diga amém. Havia estátuas de ouro. Escuta isso. Havia estátuas de ouro no centro de Jerusalém. Salomão fazia 3 festas por ano. E segundo a Bíblia, 1000 bois morriam em cada festa. Para o povo? Não. No altar de Deus. Para o povo, segundo a Bíblia, era cerca de 102.000 bois para o povo comer. Aí agora, esta Jerusalém, a narizinho, a poderosa, a abençoada, a que não sabe o que é desgraça, não sabe o que é miséria, não sabe o que é catástrofe. Agora, olha o estado dela. Lamentações 5:4. A nossa lenha vem por preço. A nossa água, a água era deles. Eles tinham que pagar para beber. Os velhos apanhavam na cara no meio da rua. As mulheres, ninguém tinha respeito a elas. Aí Jeremias lembrou-se de quem era Jerusalém. E ele faz o seguinte clamor: renova os nossos dias como antigamente. Renova os nossos dias como antigamente. O que eu vou lhe dizer pode ser que vai doer na quinta costela. Mas eu venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem, tão somente para te dizer: faço minhas as palavras de Jeremias. Faço minhas palavras de Jeremias. Na época de Jeremias tinha gente que carregava lenha, mas para ele aquilo era normal, porque ele não sabia quem era Jerusalém, ou quem foi Jerusalém. As moças, para ela aquilo era normal, e Jeremias dizia: isso não é normal. Eu conheço a história, o fundamento da nossa cidade. O que o senhor quer dizer, pastor, com isso? Eu não quero dizer, já estou dizendo, talvez você não entendeu. Você que surgiu de 1990 para cá, você que veio de 95 para cá, talvez não saiba que está chegando a hora de gritarmos: renova os nossos dias como antigamente. Escuta essa. Eu, pastor Abílio Santana, eu tenho saudade. Eu tenho saudade. Deus me é testemunha que eu estou falando isso do fundo da minha alma. Eu tenho saudade do tempo que nós, pregadores, chamávamos à frente quem queria receber o batismo com o Divino Espírito Santo. Eu tenho saudade do tempo que nós, pregadores, chamávamos à frente quem é que queria receber cura divina. E Deus de lá de cima: é isso aí, conta comigo, estou aqui para curar, estou aqui para batizar. Eu tenho saudade do tempo que se fazia o apelo: onde está a primeira pessoa, levante a mão. Eu tenho saudade do tempo que os nossos cultos não tinha muita prata e não tinha ouro, mas tinha um tal de levanta e anda. Oh, bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Eu tenho saudade, eu tenho saudade. Ah, eu tenho saudade.
Talvez você não saiba. Você que surgiu de 95 para cá, talvez você não saiba, mas antigamente era assim, a gente ficava lá embaixo. Eu me lembro, eu lá embaixo, o pregador pregando, e a gente dizia: um dia eu estarei aí também. Um dia eu estarei aí. E alguém perguntava: por que tu queres também estar lá? Era uma coisa só: porque também eu quero ser usado por Deus. Era só isso. Hoje não. Hoje queremos estar aqui em cima porque quero estar nas revistas, eu quero estar nos odó, eu quero estar na televisão, eu quero estar nos grandes congressamentos. Ou seja, antigamente os sermões glorificavam Jesus. Hoje não. Sermão glorifica o próprio pregador. Que suma Bílio Santana nesta noite e apareça o Raboni da Galileia. E Deus me fez lembrar, escute bem, estou falando de coisa de 2, 3 meses. Deus me fez lembrar quando eu estava na Fazenda Lopes, no Cabo do Enxada. Ele me fez lembrar quando eu estava no meio do pasto, tangendo o gado para levar para o curral. Me fez lembrar quando eu não sabia falar levanta-te, eu falava lavanta. Ele me fez lembrar, falando de coisa de semanas atrás, meses atrás, me fez lembrar quando eu não sabia falar varrer a casa, só saía a palavra varrer a casa. Quando eu falava pro vi e pro mod, literalmente. E ele me fez lembrar. Quando solteiro, dormindo numa esteira de peri, que apareceu ser todo de branco, passou a mão na minha cabeça e disse: a partir de hoje, eu te dou o dom da palavra, da ciência, uma linguagem erudita. Ele me fez lembrar e disse: ainda há muito o que mudar. Queres tu saber, filho, porque eu te exaltei? E ele me fez entender. Porque nós, olhe para mim, você, olhe para mim, você. Porque nós, não adianta você dizer que não. Nós, eu disse nós, eu estou incluso. Nós, viu, querido? Oi, psiu, psiu, ei, nós. Só queremos se tiver fama. Se não tiver, nós não queremos. Eu não sou assim, lógico que é. E Deus conhece a natureza humana. Desde o mundo que você era assim. Quem é que vai ouvir na praça pública, de graça, cachimbito da bica tocando sanfona com zabumba? Ninguém vai. Agora olha o canecão, aqui é Rio de Janeiro, não é isso? Canecão lotado, R$300, cantor fulano de tal, tem nome, você paga. Porque tem nome, mas cachimbito, tocando sanfona com zabumba, ninguém vai de graça na praça. Porque a gente só quer se tiver fama. E quando a gente veio do mundo para cá, nós trouxemos isso, está conosco. E é por isso que Deus levanta homens e dá nome, dá fama. Porque nós só queremos se tiver fama. Aí Deus pega uma Bíblia do Cabo do Enxada e eleva. Pega a pastora Cassiane e eleva. Pega o pastor Jarinho e eleva. Pega o Fat Family e eleva. Pega o Robson e eleva. Mas não é para nós outros. Pega a pastora Helenice e eleva. Pega no caso o Alex Porto e eleva. Mas não é para nós outros acharmos que somos... Escuta bem, Wagner Martins, como é o nome dele? Na minha opinião, o maior orador que o Brasil tem. Ele não é evangélico. Estou falando de palestra, palestrante de motivação empresarial. Você que é empresário, procure esse homem na internet. Olha, escuta bem, Wagner Martins.
Ele dá palestra para Bradesco, dá palestra para Caixa Econômica, dá palestra para Petrobras. E eu tive o privilégio de... Eu sou empresário, para quem não sabe. Eu escrevi alguns funcionários e fui ouvir esse homem. Peguei um livro meu, Simplesmente Vendedor, que é um livro de motivação empresarial, e dei de presente para ele. Ele falou: rapaz, eu já tinha lido o teu livro, não sabia que era você. Que prazer ter você aqui no meio dos inscritos. Fizemos amizade. O Wagner, para quem não sabe, ele é tipo espiritualista, um espírita propriamente dito. E eu fiz amizade com ele, tive o privilégio de levar na minha casa, fui na casa dele, e já temos uma amizade aí de uns 3 anos. Com muito jeito eu fui evangelizando o Wagner, coloquei uma Bíblia na mão dele, ele nunca tinha lido, começou a ler a Bíblia e está encantado com as histórias da Bíblia. Ele ainda não é evangélico. E ele ficou encantado com as histórias da Bíblia e eu querendo levar Jesus a ele. Eu disse para ele: olha, tem um programa de televisão que você vai entender, porque o Wagner é muito inteligente. Ele morou nos Estados Unidos, ele morou na Inglaterra, ele é um cabra de uma bagagem, ele fala o inglês fluentemente, dinheiro para ele, água é a mesma coisa. Então, e a cabeça dele é um oceano de conhecimento. Eu disse: assiste tal programa de televisão que você vai gostar, e eu indiquei o programa para ele. No outro dia ele me ligou e disse: Abílio, desculpa a expressão, tá? Que porcaria é aquela que você mandou assistir? Ele falou: aquele cara é um bandido, rapaz. Aquele cara na minha opinião, ele engana os otários, que a linguagem dele é bem aberta. O cara, eu tô pensando que o cara vai esclarecer, que ele vai pregar para mim. O cara não tem um programa de televisão, coisa nenhuma. Ele tem um shopping center, rapaz, só vende material. E ainda pediu, Abílio, para os otários manter a loja virtual dele aberta, mandando depositar dinheiro, porque programa não é. É só vendendo material. Essa aqui vou te fazer tanto, esse aqui vou te fazer tanto, esse livro vou te fazer tanto. E ele botou um DVD que eu até gostei da mensagem, e aí interrompeu e disse: se quiser comprar o restante, você vai ligar agora. Aquele cara é um bandido, Abílio. Eu fiquei escandalizado. Ele disse: ele pode dizer que é programa para quem é abestalhado, mas para mim, Abílio, eu dou palestra, Abílio, para pegar cliente pelo calcanhar, rapaz. Aquele cara não tem programa de televisão, coisa nenhuma. Ele é um bandido, Abílio. Quando ele me disse isso, a minha cara caiu. E na realidade, a maioria dos programas de televisão que a gente tem hoje não leva Jesus. É shopping center virtual. E ainda pede a você para deixar a loja dele aberta. E o abestalhado ainda tira da boca do filho e deposita lá para a loja dele ficar aberta. Jesus vai renovar os nossos dias como antigamente. Vai renovar os nossos dias como antigamente. E eu falei para ele tem mais ou menos 30 anos que foi embora do Brasil. Estou falando missionário. Está entendendo? Missionários. Não é alguns aventureiros que passa pelo México, paga 20 mil por coiote, vai para limpar a casa, limpadora de casa lá do outro lado da América, e depois vê que limpa a casa dá trabalho, aí vai cuidar dos crentes que estão por lá, só para ganhar. Não é isso que estou falando de missionário. Estou falando de missionário. Mais ou menos 30 anos na Irlanda. Eu falei para ele falou: aquele congresso tal, vai lá. E ele fez muito sacrifício e trouxe 28 pastores com ele para um congresso de missões. Escuta isso. O que é que você entende no congresso de missões? Que vai aprender sobre? O que é que você entende num congresso, num simpósio de direito? Vai aprender sobre? Ele disse: então eu vou lá. Pegou cerca de 28 pastores. Alguém me ouve? Diga amém. Gastou uma grana preta e ficou lá sentado para aprender sobre missões, para chegar na Irlanda e botar o inferno de cabeça para baixo. Você sabe o que é que ele ouviu? Um pegava o microfone
Começava a bater no outro que tinha pregado. E falando mal da roupa do outro, que a roupa parecia mais neon e não sei o quê. Aí o outro pregador que vinha, já começava a bombardear o outro. Resumindo, disputa de quem era o melhor na tribuna. E doeu na alma quando ele ouviu um dizer: vou trazer a Polícia Federal para prender quem piratear o meu CD ou o meu DVD. Ele disse: aí não gastamos cerca de quase 30 mil dólares, os 28, para aprender sobre missões, não aprendeu nada. Escuta bem isso. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu não quero dizer, eu estou lhe dizendo que você que está ouvindo isso, quando Deus te exaltar, não faça como eles estão fazendo. Faça a diferença em nome de Jesus. Os que entenderam a mensagem, aplaudam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou fazer uma simulação simples e eu já entro de fato no corpo do sermão. Escuta bem. Eu vou fazer uma simulação simples, escuta isso. Ei, alguém me ouve? Diga amém. Suponhamos que sobe aqui o pastor Pedro. Gente, está aqui o pastor Pedro. Vamos ouvir o pastor Pedro. E Pedro prega. Sabe Pedro da Bíblia? E alguém chega e diz: pastor Pedro, eu acabei de gravar a sua mensagem, pastor Pedro. Que mensagem tremenda, pastor Pedro. Olha o que tem de gente que eu gostaria que ouvisse essa mensagem. Pastor Pedro, eu posso copiar para o evangelho ir mais longe? Seja sincero. O que é que você acha que Pedro responderia? 1910. Quando? Rua Azusa, Estados Unidos. Irmão Adolfo Uder. É tomado em línguas estranhas. Uma anônima serva de Deus interpreta a língua. Olha como era a igreja. Pegou na mão de um magricelozinho que era jardineiro e puxou ele para o meio da casa. Pegou a mão de um outro irmão mais forte, que trabalhava numa quitanda, e trouxe para o meio. Uniu a mão dos dois. Os dois não se conheciam. Por incrível que pareça, os dois moravam nos Estados Unidos, mas eram imigrantes. Todos dois da Suécia. E disse: tem uma obra com vocês dois, em línguas estranhas. E a serva de Deus interpretando, no lugar chamado Pará. Assustaram, foram para o mapa, não viram Pará. Foram para uma biblioteca e acharam Pará no cantinho do lugar chamado Brasil. Fizeram uma campanha, conseguiram a passagem de navio. Eles vieram no porão do navio descascando batata. $14 no bolso. Sem conhecer a linguagem, sem saber para onde iam ficar, sem saber para onde ir, sem saber nem o que é parar. E Daniel Berg Gunavinig sai dos Estados Unidos e vem. E quando desce do navio, os dois dão as mãos, sentaram no banquinho da praça, falando sueco. É aqui, é aqui. Para onde vamos? Não sei. Os missionários de hoje só vai se já tiver a casa alugada. Só vai se já tiver um carro na garagem. Só vai se tiver o salário garantido. Ó Deus, renova os nossos dias como dantes.
Ó Deus, levanta outros Daniel Berg Gunavini. Ó Deus, escuta bem. E de repente chega um homem, senta do lado deles e fala em sueco com eles. Eles tomaram um susto. E ele disse: eu sou o pastor da igreja batista. Jesus mandou que eu viesse à praça porque havia 2 tesouros dele aqui. Ache alguém que está do seu lado e diga para ele, diga para ela: quando Deus manda, ele garante. Ei, e os dois, sem saber falar português, um trabalhava durante o dia e o outro ia para o colégio de dia para aprender o português. Só que o que ia trabalhar pagava, com o dinheiro do trabalho, pagava o colégio do outro. E de noite os dois no porão da igreja, um ensinava para o outro o que tinha aprendido no colégio. E o almoço, eles saíam de manhã cedo para catar manga nas ruas do Pará. E eles comiam manga. E até hoje as velhas mangueiras estão lá. Escute, 1 ano depois, quanto tempo? Daniel olha para Gunai e diz: cadê? Até hoje nenhuma alma. E deram oportunidade para eles pregarem na igreja, porque já sabia falar um pouquinho de português. E quando deram para ele pregar na igreja, eles falaram: irmão, Jesus batiza com o Espírito Santo. Era só o que eles sabiam falar. Quando disse Jesus batiza com o Espírito Santo, quer que você fale línguas estranhas. Quando falou isso, o pastor mandou desligar o microfone, botou os dois para fora e disse: aqui não. Aqui quem fala em línguas estranhas é coisa de demônio. Os dois estão fora. E se alguém for atrás desses estrangeiros, está excluído da igreja. Eles saíram tristes. Vai ficar no porão até arranjar um lugar para morar. Essa doutrina eu não aceito aqui. E ninguém aqui no Brasil ainda falava em línguas estranhas. Ninguém sabia o que era profecia, línguas estranhas. Ninguém conhecia isso. Eles chegaram na casa da irmã Celina. Eles disseram: irmã Celina, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ela: não. Pastor disse para não atender vocês. A língua que vocês falam é língua de demônios. Ele disse: irmã Celina, não é de demônios. Ora a Jesus de madrugada. Ela disse: a gente não ora de madrugada. Esse negócio de orar de madrugada é invenção de vocês. E outra, eu durmo igual uma pedra, só acordo de manhã, 5 e poucas, 6 da manhã. Ele disse: mas se a senhora acordar de madrugada hoje, a senhora vai perguntar para Jesus se a língua que a gente fala é língua de demônios. Se eu acordar, eu falo. Os dois foram para o porão, dobraram os joelhos e ficaram lá: Senhor, acorda, irmã Celina. Senhor, acorda, irmã Celina. Senhor, acorda, irmã Celina. 00:30 em ponto, Celina dormia no beliche de baixo, Nazarete dormia no beliche de cima, que era sua irmã. E os dois estão lá. E até agora ninguém fala em línguas estranhas ainda, porque ninguém queria pagar preço. Ninguém queria pagar preço. Você está ouvindo? Escute bem. E Daniel Berg acorda a Celina, um calor infernal no porão lá da igreja. Enquanto ele está acorda a Celina, Celina tinha um galo mirim. O galo mirim, quando amanhecia o dia, ele batia asa e cantava. Só que deu um clarão. Sabe clarão? Um raio. O galo viu o clarão, disse: é dia. Correu para a janela de Celina e cantou forte.
ouviu o cantar do galo, acordou. Quando acordou, olhou para o relojão, acendeu o candeeiro. Esse galo está doido? Meia-noite. Mas estou dizendo. Virou para o lado, foi dormir. Sono não vem. Ela vira para cá, sono não vem. E os dois estão lá. Acorda, irmã Celina. Acorda, irmã Celina. Acorda, irmã Celina. As mãos dadas. Celina já está acordada. Ela vira para um lado, vira para outro. E Nazaré dormindo no beliche de cima. Irmã dela. Ela se lembrou, se eu acordar, eu oro. Tá bom. Virou para o lado, fez uma oração. Jesus, a língua que aqueles estrangeiros falam é tua? Se é tua, me responda agora. Menino, menino, menino. O Espírito. Mas antigamente, nós não ouvíamos isso. Ouvíamos gemidos. Olhava para a cara dos crentes, os crentes estavam tudo de cara feia, porque quem chora não fica bonito. Estava todo mundo chorando. Você queria ouvir a palavra glória a Deus e aleluia, não saía, só saía línguas estranhas. Você está entendendo, meu querido? Está entendendo, minha querida? Está entendendo, meu amado? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, como eu queria ouvir um falando em língua aqui, o outro interpretando do outro lado. Renova os nossos dias como dantes. Oh Deus, como eu queria alguém vir à frente dizendo, eu quero ser usado por Deus. Como eu queria. Amados, deixa eu fazer uma pergunta simples. Quantos gostariam de sair daqui avivado como antigamente? Levante a mão e glorifique. O diabo não teme amissivistas, eruditas e purigrotas. O diabo não teme a quem profere o português dentro do vernáculo. O diabo não teme a quem se veste indumentariamente falando a rigor. O diabo não teme nem aos meus e nem aos teus cartões em alta credibilidade na praça. Ele gritou, não tem um diácono macho aqui não. Jamais esquecer-me, eu estava lá. Desce aí, vai segurar essa irmã. Bota ela para sentar. Quando ele foi para segurar, pô, caiu. O obreiro pegou o microfone e disse, psiu. E ela profetizando, cale sua boca agora. Quem és tu para que mandes o Deus de Abraão calar a boca? Cale a boca você agora e não fale nunca mais. Ficou mudo a partir daquela internet. 24 países. Me dá a câmera aí. Talvez, amado, você que está me assistindo, até diga, eu estava até pensando em trazer ele aqui, mas agora eu não vou trazer mais. Não quero ir mesmo não. Eu não quero ir mesmo não. Eu não quero ir mesmo não. Eu quero ir aonde o meu Senhor me enviar, para um povo que quer ouvir a verdade. A serem cristocêntrico, Jesus no centro. Os apelos voltarão. Voltaremos a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Voltaremos a fazer silêncio quando ele tomar alguém em profecia. E eu queria fazer uma pergunta. Quantos gostariam de ser participante da renovação do Senhor? Segure na mão do seu irmão. Segure na mão do seu irmão. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Eu vou fazer uma pergunta simples. Se você não quer poder, estou lhe falando sério, larga a mão desse irmão e senta.
Deus vai sacudir esse negócio aqui. Eu vou lhe dar 30 segundos. Se você não quer, larga a mão desse irmão e senta. Abaixa, andarabanda la flande mais show. Ebanda la manama shore bande like a plefanai. Urebana manchi che la manere bene fly dema. Urabancha calabo shere bene fly sha. Ureba churekan turebane klobancho fena. Urebancho kinasa do rebai sho nebefa. Urebancho iknirambo naiso. Arabancho lasana. Urebana suikiba. Ayama. Os que estão me ouvindo, digam amém. Vamos olhar para o céu agora. Para o céu se olha com os olhos fechados. Para o céu se olha com os olhos fechados. Olhando para o céu, diga comigo: Senhor Jesus, está fraco, Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver, meu Pai. Palavra e temi, Senhor, Tu sabes, Mestre, Jesus, oh Jesus, Tu sabes de todas as coisas, sabes até que eu sou fraquinho, mas também Tu sabes que eu Te amo, que eu Te adoro, Senhor, estás me ouvindo? Se estás me ouvindo, permita-me uma pergunta. Jesus, oh Jesus, Tu me amas? Tu me amas? Se Tu me amas, eu quero uma prova deste amor. Se Tu me amas, então renova os nossos dias, a minha vida, como dantes. Jesus, se Tu me amas, então me enche do Teu Espírito, agora, bacandara, bachandarabanda.